Estamos aqui dentro da plataforma de jogos empresariais da LDP e eu queria passar aqui para vocês um tour aqui pela plataforma para que vocês entendam mais ou menos como que funciona. Tá? Não dá para passar assim uma ideia ideal, porque vocês realmente só vão compreender quando vocês já estiverem aqui fazendo o jogo, né? Mas vai dar para ter uma ideia. Esses vídeos que vêm aqui na apresentação, que é essa primeira etapa de preparação, eu deixei rolando aqui, gravei esses vídeos e vou deixar aí na próxima aula para vocês ouvirem. Lembrando que esse estilo de jogo aqui, se não me engano, ele só é válido para os cursos na área de gestão, administração, marketing, porque aí tem a ver com esse assunto. Eu não sei falar em relação aos outros cursos, aos outros tecnólogos, por exemplo, RH, TI, eu não sei realmente como que funciona para essas áreas. Então, eu não sei o funcionamento para os outros cursos, como que são, como que funciona, o tipo de jogo, o tipo de estratégia que é usado, tá? Mas eu vou falar desse aqui, porque eu sei que vai seguir aí mais ou menos o mesmo parâmetro, para que vocês tenham uma real ideia do funcionamento, tá? Eu vou deixar esses vídeos aí na próxima aula. Eu não encontrei eles no YouTube, eu só achei um vídeo da LDP lá, então por isso eu gravei aqui. O som não saiu 100%, mas dá para vocês terem uma ideia. Coloca aí no Speed, dá uma olhada lá como que funciona. Então, essa primeira etapa de preparação é só você ouvir aqui e ver como realmente funciona. E aí você vem aqui, você vai ter aqui uma ideia geral da informação da edição desse jogo. Nessa parte de empresas aqui, você vai ter como colocar o nome da empresa. No caso, nós escolhemos esse nome, Coolertech SA, porque trata-se de um cooler, né? É o produto que nós iríamos produzir e vender. Participei com mais outros colegas. Aqui eu vou dar uma dica para vocês muito válida, que quando vocês forem convidar os colegas para participar, pelo menos para esse jogo é bastante interessante, porque quando tem mais cabeças, e aí vocês pensam juntos, tomam as decisões juntos, fica um pouco mais fácil, porque especialmente aqui no comecinho, a gente se enrola um pouquinho, tá? E então como que vocês fazem isso? Sugiro que vocês marquem horários para que todos estejam juntos, por exemplo, no Meet, participando juntos, pensando juntos, agindo juntos. É muito interessante, principalmente nessa etapa de preparação. Agora, se você não participou lá do seu AVA, não realizou as atividades, não leu as apostilas, ou pelo menos os resumos dos professores, creio que você vai encontrar aqui muita dificuldade mesmo, porque tudo que você vai fazer aqui está dentro do que você aprendeu no curso, né? Com algumas ressalvas, mas no geral você vai viver uma experiência como se fosse na vida real. Aqui você vai ter as empresas concorrentes, né, que são criadas de forma automática. Essa área de comunicação, conforme você vai avançando nas etapas, você vai recebendo aqui conselho administrativo, você vai recebendo aqui algumas orientações, tá? E aqui na parte de fórum, quando cada colega toma uma decisão dentro da plataforma, essas decisões elas vão aparecendo aqui, elas vão ficando visíveis para todos que estão participando dos jogos. Uma dica importante aqui é que todos participem. Se tem algum colega que não pode participar do jogo, é indicado que alguém pegue a senha e login e entre e jogue por ele. Segundo um dos tutores, nós buscamos nos informar lá no AVA, na Unip, se algum colega não entra, não participa, isso pode prejudicar a nota de todos os outros, da equipe toda. Nesse PIN, nós tiramos 7,5. Foi uma nota baixa, considerando até que o nosso resultado não foi de falência, porque tem empresas aqui que chegam a falir no meio do caminho, por decisões que foram tomadas erradas. Mas o que aconteceu? Aqui na etapa, que é a segunda etapa, que é de planejamento, que é quando você vai fazer um diagnóstico da real situação de mercado, aqui onde abrange aqui todos esses aspectos. O que aconteceu? Eu avancei por descuido, por ignorância, eu avancei para o próximo período sem ter terminado esse diagnóstico. Então, quando você avança sem fazer um planejamento real, total, você acaba se prejudicando lá na frente. Então, não tenha pressa nesse primeiro planejamento, nessa primeira etapa aqui de fazer esse diagnóstico. É muito importante que vocês façam isso juntos, porque se vocês entenderem
esse primeiro diagnóstico aqui, essas primeiras informações aqui, então no decorrer do processo vai ser mais fácil. Você tem aqui diagnóstico, macroestratégia, que é quando você define visão e valores da empresa, a região onde você vai, onde a empresa, o local da fábrica vai ser, onde a fábrica vai ser instalada, a capacidade inicial da fábrica. Isso aqui não tem a ver com dinheiro, tem a ver com unidades. Essa fábrica é como se fosse uma fábrica pré-moldada, em blocos. Então, isso aqui tem a ver com a capacidade física da loja. Objetivos estratégicos regionais, né? O que cada região vai significar dentro da sua estratégia. Aqui, estratégias funcionais, né? Que tem a ver com a capacidade e expansão da sua fábrica. Dentro dessa capacidade e expansão, eu vou dar uma sugestão para vocês. Nós tivemos uma visão muito limitada da nossa capacidade, da nossa expansão. Durante todo o processo, como vocês vão ver, nós ficamos dentro da capacidade e expansão, mas nós tivemos uma demanda muito acima da nossa capacidade. Porque nós investimos pesado na área de marketing, mas não tínhamos uma capacidade para atender essa demanda. Então, foi o que nos matou, assim, porque a gente gastou, a gente investiu muito com marketing, investimos bastante na área de recursos humanos, de mão de obra, tanto de operacionais quanto de vendedores, supervisores, mas a gente não tinha produto para vender. Então, a demanda foi alta e não tinha produto para vender. Então, nós pecamos bastante nisso, porque a gente teve uma visão muito limitada. Então, eu diria, arrisquem um pouco mais nessa situação aqui de crescimento da empresa, de capacidade da empresa, de produção. E tenta não gastar muito com o pessoal, tenta deixar mais limitado ali. Porque essa questão aqui de pessoal, ao longo do jogo, você vai poder mexer nela. Você vai poder tanto contratar quanto admitir pessoas. Demitir, perdão. Em finanças também, nós não fizemos nenhum tipo de financiamento, de empréstimo. É aquela visão, né, de pobre, né, de que você não pode fazer dívidas, né? Mas quando se trata de uma corporação, em alguns momentos você vai precisar de algum socorro. Talvez isso pode ser interessante dependendo da taxa de juros, né? Você sempre vai ter aqui um informativo sobre taxa de juros. Agora, você fazer uma equivalência, fazer uma comparação de financiamento, de empréstimos, de investimentos, nós fizemos investimentos, e olhando sempre os indicadores de câmbio, de taxa de juros, esse tipo de coisa, aí já demanda um pouco mais de conhecimento na área de matemática financeira mesmo, né? Mas é interessante, a gente aprende bastante aqui. Na parte de implementação, que seria a terceira etapa, né? Como nós vimos aqui, primeiro vem a preparação, o planejamento e a etapa de implementação. É onde as coisas de fato começam a acontecer, né? Onde você vai começar a ver a coisa andar, né? Aqui sempre vão aparecendo os gráficos, né? Para que você tenha ideia de como o seu negócio tá acontecendo, como que está fluindo, né? Nesse caso aqui, como eu estou aqui mostrando aqui o último período, isso aqui é o nosso resultado do último período, tá? Mas se a gente pega aqui desde o primeiro período, a gente vai vendo onde a gente errou. A gente vai vendo quais decisões nós tomamos errado, né? Na etapa 1 ainda não tem nada, na etapa 2 também não, porque a gente ainda, como vocês vão ver aqui, a gente está numa situação de faturamento zero, porque a gente ainda não está vendendo. E o resultado, inicialmente, ele é negativo, porque você só vai gastar, né? Você vai começar a construir a fábrica, contratar pessoal, produzir, comprar matéria-prima. Então, você só está tendo gasto para implementar, para fundar a sua empresa, né? A partir do terceiro período é que nós começamos a ter resultados, porque aí a gente começa de fato a vender. Então, olha só como que salta, né? Tanto o nosso faturamento quanto o nosso resultado. E aí você vai vendo aqui, né, o passo a passo da demanda e das vendas realizadas. A nossa demanda sempre com o gráfico acima, porque a gente errou lá na nossa etapa de planejamento. A gente teve uma visão muito limitada do crescimento. E aqui, olha, o nosso histórico de capacidade, ele sempre vai acompanhar aqui o nominal, que foi aquilo que a gente planejou, com o real. Vendas realizadas em cima, exatamente em cima daquilo que a gente planejou, e nunca alcançando níveis maiores, porque a gente ficou com uma capacidade limítrofe para atender. A gente não tinha produto para vender.
Produto aqui, capacidade de mão de obra, também a gente calculou mais ou menos dentro da média, em alguns momentos apenas um pouco acima de ociosidade, até porque a conta que a gente faz aqui para contratar operários, ela é bem simples de fazer. Você vai fazer uma divisão aqui de operários versus mão de obra e capacidade de matéria-prima. Então, essa parte aqui não é difícil, não. Você consegue manter aí uma boa margem aqui, ó. Programação da produção, olha. Nós tivemos aqui, ó, nas três situações, programação, capacidade e produção real, olha, exatamente iguais. Porque esse cálculo aqui, ele não é difícil de fazer. E a compra de matéria-prima também. Então, você tem um cálculo aqui que você faz de acordo com a sua mão de obra e de acordo com a sua previsão. E assim vai seguindo, você vai analisando cada uma das etapas. Você vai vendo aqui, por exemplo, a ociosidade ou falta de operários. Aqui no caso a gente nunca tinha falta de operários, mas sempre a mais, sempre operários sobrando, o que significa perdas financeiras, né, também. Então, nós tivemos perdas financeiras significativas nisso, porque a gente sempre tinha muito mais funcionários do que realmente precisava. E as perdas em vendas aqui, sempre muito ruim esse quadro. A questão de comercial, né, de contratação de vendedores aqui, a gente sempre imagina assim, não, eu vou ter sempre funcionários sobrando na loja, na minha empresa, para atender bem os clientes. Porém, você tem que calcular muito bem se você vai ter o quê? Produto para ser vendido, né? Não adianta ter um monte de vendedores na loja, mas não tem produto para vender. Você tem uma demanda alta, mas e o produto para vender? Não tem? Então, para que você vai contratar um monte de funcionário? Então, as coisas precisam de um equilíbrio, né? Aqui a gente vai vendo o saldo de caixa, como é que a situação vai ficando. Olha só, o saldo, como é que vai caindo nas primeiras etapas, né? Isso aqui é normal até a terceira fase, porque você só está investindo. E é só aqui, no período 3 que você começa a vender de fato. Então, o caixa vai só caindo, né? Depois que começa a dar uma subida. Aqui o empréstimo foi sempre zerado, nós não fizemos empréstimo em nenhuma situação. Essa parte aqui de limites para operações. Essa parte aqui é de limite, né, do seu dinheiro, né? Você vai receber 2,5 milhões lá no começo para implementar. E aí, por aqui, você vai vendo o quanto você tem em caixa. Nós fizemos investimentos aqui no período 1, no período 4, mas os investimentos eles não foram lineares, né? Quando você faz aplicações, isso para qualquer estudo de investimentos financeiros, você tem que saber dividir os seus ovos, né? Nunca colocar os ovos numa cesta só. E saber dividir equilibradamente, né? O que não foi feito aqui. É meio que foi um pouco confuso. Não fizemos financiamento, como já foi dito. Enfim, a gente vai lá para o último período. Então, no último período, aí a gente vai vendo aqui o resultado final, como que foi que a gente ficou, né? O nosso saldo final de caixa, olha para vocês terem uma ideia. Ele foi caindo aqui até o terceiro período, que foi quando nós começamos a vender. Aí no quarto período teve uma recuperação pequena. E depois ele foi caindo até o sexto, no sétimo recuperou um pouquinho. E no oitavo ele passou a ser positivo, tá? R$ 481,149. Foi como nós terminamos o nosso caixa. Mas isso aqui aconteceu de fato, por quê? Porque a gente tinha uma questão, nós não fizemos empréstimos, fizemos investimentos errados. E aí, quando você não faz empréstimo, esse empréstimo ele aconteceu aqui de forma automática, tá? Foi quando a gente não tinha condições de manter a empresa, então esse empréstimo ele apareceu, surgiu de maneira automática. Isso acontece dentro do jogo. Limite das operações. Olha só a questão do investimento aqui no final que a gente vê, né? Como que nós fizemos os investimentos meio que sem um equilíbrio, né? Sem um entendimento real de como funciona, né? Eu, particularmente, eu ainda não entendo muito sobre a questão de investimento e factoring, que é uma coisa que a gente não estudou muito lá na faculdade. Hoje eu estou me interessando um pouco mais por compreender essa questão de investimentos.
Então, nós ficamos dessa forma no final. Aqui do lado, você vai ter aqui sempre as notícias, né? Que vão aparecendo ao longo da jogada, desde a primeira fase até a última. E aí, de acordo com essas notícias, você vai tomando suas decisões. Então, são notícias de mercado, notícias de tragédia, por exemplo, né? Olha só, enchente, questão de apagões, fornecedor que tem monopólio de matéria-prima, aí o preço vai nas alturas, investimentos públicos que ajudam na questão de logística. Aí você vai vendo aqui no resultado final, no caso aqui já estamos no final, né, do, do oitavo período aqui, e aí a gente tem aqui, a partir do período 4, o preço que foi sendo cobrado por cada uma das empresas. Então, aqui já no período 8, você tem uma visão geral de tudo, né? De tudo que aconteceu. Você tem relatórios aqui que vão te dando o norte do que você deve fazer. Esse diagnóstico estratégia aqui é você quem faz lá no começo, né? Você lê aquelas situações lá no começo e você tenta descobrir ali ameaças e oportunidades. Essa parte de contabilidade aqui vai te ajudando a entender como que estão as suas receitas, lucro, prejuízo, questão de DRE, que é o que você de fato alcançou diante daquilo que você está projetando. É interessante essa parte aqui do fluxo, né, de caixa, para você compreender aqui como é que está a sua situação, né? Teve esse período aqui que a gente ficou, período 7 aqui em dívida, foi quando entrou aquele empréstimo automático. Essa parte aqui de balanço final, né, balanço patrimonial, a gente tem ideia do quanto de como a gente terminou no nosso ativo, no nosso total de ativos e passivos. O nosso relatório executivo, essa parte aqui é muito legal para você tomar decisões quanto à sua capacidade de recurso, por exemplo. Se você vê por aqui, eles vão informando se você tem a sua capacidade de matéria-prima relativas à sua capacidade de mão de obra e a qualidade e nível do seu produto. Por aqui você tem como prever se você precisa contratar, se você precisa demitir pessoal, comparando com a quantidade de matéria-prima que você tem e a sua capacidade de expansão. Então, é bem interessante esse relatório. Então, esse e-news aqui, você vai recebendo notícias desde o comecinho, desde que você começa a jogar, você vai recebendo aqui notícias que é através dessas notícias que você vai tomando suas decisões, né? Aqui algumas dicas do que você precisa decidir no seu primeiro período aí. Algumas notícias te dando dica de algumas estratégias que você precisa mudar, por exemplo, número de acidentes nas rodovias, relativas à sua fábrica. Então, se você está tendo números de acidentes crescentes, isso significa que você vai ter que fazer alguma mudança na parte de logística. Oscilação cambial, aí já preocupa o setor, porque tem a ver com matéria-prima importada. Início das obras, quando começa a construir a fábrica, início da produção do seu produto, acidente que causa atraso em algumas fábricas. Então, fábricas que, porventura, escolheram uma localização, né? Porque você tinha lá 3 regiões, e se você escolheu essa localização em um lugar onde ocorreu esse acidente, então você já começou com prejuízo aí no cronograma das suas obras, né? O momento de contratação do pessoal de vendas, que foi feito apenas aqui no segundo período, uma vez que o treinamento teria que acontecer aqui do segundo para o terceiro, que é quando começaram de fato as vendas. Aqui no período 4, os insumos começam a subir de preço, aumento de combustíveis encarece o transporte. Aqui você já começa a ter algumas cortesias para você tomar decisões também. Por exemplo, qualidade. Aí você vai vendo aqui o que cada empresa está fazendo, quanto que cada empresa está investindo, umas mais que as outras. Previsão de demanda, para você já ir ajustando aí o seu crescimento. Alguns indicadores, custo de transporte por região, e aqui você tem como calcular, né?
Isso aqui é calculado por produto. O seu orçamento para propaganda, aumento e contratação de pessoal, investimento em cada módulo para a fábrica, né? Crescimento de fábrica. E aí você também, conforme você vai crescendo, você tem que calcular a depreciação, a matéria-prima, no caso, custo por unidade de matéria-prima. Você calcula a armazenagem. Então, a capacidade de produção com os custos fixos, né? Isso a gente vê lá em contabilidade, né? Os custos fixos e os custos variáveis, despesas administrativas. Então, todos esses dados você vai tendo aqui na lateral, para te ajudar nas decisões. Aqui no quarto período, nós temos aqui o preço que cada uma das regiões adicionou ao seu produto. E aí a gente procurou meio que seguir uma média, né? Tirar uma média aritmética e tá dentro aí desse patamar. Qualidade, né? Você tinha aqui qualidade de nível 1, qualidade de nível 2, qualidade de nível 3, e aí o que cada um foi investindo na qualidade do produto. Algumas boas notícias de mercado. A demanda pelo produto que a gente vendia, que é o RPB, que é um cooler, trouxe um ânimo aqui para as empresas, melhores condições de financiamento para as empresas. Então, é nesse momento aqui que você toma decisões, né? Se melhoram as condições de um financiamento, talvez seja o momento de você aumentar a sua empresa, né? Isso tem que ser estudado com um entendimento melhor sobre questão de financiamentos, investimentos. E aí você vai vendo aqui, ó, sindicato, né? Questão sindical aqui. Nós tivemos uma questão sindical onde pediram aumento salarial, melhoria no plano de saúde, melhores condições trabalhistas, e passamos por uma negociação apenas. Uma coisa que percebemos é que uma das empresas melhores ranqueadas, ela conseguiu passar por uma segunda rodada de negociações, então não tenha pressa de negociar. Você pode passar por 2 ou mais rodadas para tentar ganhar essa briga e sair numa situação melhor. E aí você vai recebendo aqui do lado, né, os comunicados do sindicato, se eles aceitaram os seus acordos, as suas propostas. E aí, questão de greve, essa parte aqui foi bem legal, né? É como se tivesse que negociar aqui com o sindicato trabalhista, que é uma realidade aí que uma empresa grande pode passar, né? Custos de transporte, custos de propaganda. Você tinha aí um tanto que você poderia gastar com propaganda por região. E aqui vai seguindo aquelas mesmas informações que vão te ajudando aí nas decisões, né? Parcela de mercado, essa parte aqui é interessante para você avaliar aqui como que está o seu ranqueamento aqui, ó, em cada uma das regiões. Tem situações aqui como essa, por exemplo, no mercado na região 2, a gente nem aparece, né? A nossa empresa nem apareceu. Porém, na região 3 nós dominamos. Aí no final aqui aparece o ranqueamento total, né? De todas as das 5 concorrentes. Nessa parte 5 aqui no período 5, algumas ameaças aqui em questão de matéria-prima, economia de energia com risco de apagão, os balanços e demonstrações dos resultados das empresas surgiram aqui também nesse quinto período aqui. Isso aqui foi legal para a gente avaliar como que as concorrentes estavam indo, dados de investimentos das empresas concorrentes, inflação em alta, e aqui o encerramento de negociação com o sindicato. Na parte 6 aqui, a matéria-prima sumiu. Ou seja, como a gente só tinha uma empresa, um monopólio, o preço da matéria-prima foi nas alturas. E aí teve uma situação de leilão aqui, para a gente arrematar um lote de matéria-prima mais barato. E aí a gente arrematou esse lote aqui. Queda de barreira por conta de chuvas, as fábricas ficaram mais baratas. E aí algumas dicas sobre estratégias aqui embaixo.
Continuamos aqui ranqueando em terceiro lugar, nessa região, que é a região 3. A gente recebeu aqui um seguro que nós também contratamos devido às chuvas e enchentes. Nós contratamos aqui um seguro, embora isso tenha significado muito no orçamento. Aqui no período 7, a crise não foi assim tão extensa, não foi tão grande, e só que a gente já tinha feito os investimentos lá atrás, né, em seguro, e em compra de matéria-prima, no leilão. Então, assim, o que que acontece? Às vezes, a ameaça de mercado, ela vem forte, mas nem sempre ela se concretiza. É que a gente vive numa situação real onde as ameaças, geralmente, elas se concretizam, e aí você acaba tomando decisões precipitadas, né? E o seu custo operacional vai lá nas alturas e o seu retorno, o seu resultado acaba sendo muitas vezes negativo. Por isso que algumas empresas chegam à falência. E aí no final 8 aqui, no oitavo período, a gente vai ter aqui finalmente o resultado final de preços, de valores cobrados por produto. Percebemos aqui que nós ficamos com um preço muito abaixo, né? Assim como o último aqui, que foi a empresa Brasil, né? Nós cobramos 125, 125 e 21, enquanto a empresa Brasil cobrou 125. Mas se você pega aqui, ó, a empresa Intercool, a Gelopar e a Gelotec, elas tiveram um preço muito acima. Entretanto, a empresa Brasil ficou na final, né? Ela foi a ganhadora. Ela permaneceu aqui em primeiro lugar e o nosso preço mais ou menos aqui, ó, o valor do nosso produto mais ou menos igual ao dela, ó. Uma variação pequena aqui. 106, 110 na região 3, que é uma região mais pobre, 118 para 120 uma região intermediária, 125 e 21 nosso valor aqui, e ela 125 na região 1, que era uma região com um público de poder aquisitivo maior. Então, por isso que a diferença de preço aqui por região. E a empresa Brasil, e a empresa Brasil ficou como a primeira colocada no ranqueamento. No final, aqui a gente tem os balanços de cada uma das empresas para a gente avaliar. Temos esse relatório final aqui, geral, que é a parcela de mercado, a participação percentual de mercado da região obtida pelas empresas no período anterior. Então, parcela de mercado, esse aqui é o resultado geral. Então, nós ficamos numa boa colocação em relação às outras empresas. Preço de produtos, previsão de demanda total por região. Aqui, parcela de mercado por região. E aí, no final, aparece aqui o ranking. Empresa Brasil em primeiro lugar, com 168 pontos. E nós ficamos aqui em quarto lugar, com 137 pontos. O histórico de evolução de cada uma das empresas. Nós tivemos aqui no período 3 e 4 um crescimento considerável. Depois nós caímos, crescemos de novo no período 6 e depois declinamos. Aí você tem aqui a empresa Brasil com um crescimento linear. Isso é muito interessante, a gente avaliar isso, né? Como que cada empresa foi pontuando assim, né? E aí, quando a gente pega os dados de cada uma das empresas, a gente vai avaliar o que que nós erramos. Evolução de cada uma das empresas. Região 1, Gelotec. Região 2, Gelotec. Região 3, Gelopar. Faturamento acumulado.
lucro, que é o que importa. 100%, empresa Brasil atingiu. Aqui, liderança de patrimônio. A gente tem como avaliar aqui, liderança de patrimônio. Liderança em qualidade de previsões de venda. Liderança em maior liquidez corrente. Liderança em sustentabilidade empresarial. A empresa Brasil sempre à frente das outras. No final, aqui em visão qualitativa, que a gente tem alguns insights aqui das nossas pontuações, dos nossos objetivos e pesos, a nossa consistência, a nossa capacidade, comentários aqui que a gente vai avaliando, né? Onde nós erramos mais. Eu vou deixar aí o nosso relatório final para que vocês deem uma olhada, para se inspirarem, tá bom? Vou deixar abaixo aí o link, onde vocês possam acessar o nosso relatório final, e aí vocês podem ter uma ideia de como montar um relatório. Tô lembrando sempre, o jogo ele começa aqui nas suas estratégias, né? Qual estratégia você vai montar de fato para construir o seu negócio? Acredite sempre num crescimento, aposte mais, invista um pouco menos em pessoal, não exagere em contratações, não acredite em todas as más notícias de mercado, nem tudo é tão ruim assim. Neste caso aqui, as previsões não aconteceram como de fato estavam previstas, e aí nós fizemos muitos investimentos desnecessários. E por isso o nosso resultado final foi muito abaixo do esperado, ok? Então é isso aqui. Ah, uma última coisa aqui. Sempre que você tiver dúvida, você vai ter aqui no manual, um manual completo, um resumo e as teorias. Se você pegar aqui esse manual resumido aqui, de vez em quando dá uma olhada nele, quando você tiver alguma dúvida aqui para ser tomada, olha esse manual resumido aqui, porque você vai ter aqui toda uma ideia dos passos que você deve seguir. Aqui você tem Fale Conosco, suporte, caso vocês precisem de alguma ajuda de suporte da plataforma. Esse suporte aqui não é da empresa Unip, isso aqui é só da plataforma SDE. Pessoal, é isso. É o que eu queria passar para vocês aqui sobre fazer esse turismo aqui com vocês.